A essência e os atributos de Deus. Por Wilhelmus Abrakel, de 1635 a 1711. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. O nosso estudo apresenta os seguintes tópicos: os nomes de Deus, o nome Jeová, o nome Elohim, a essência de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, a perfeição de Deus, a eternidade de Deus, a infinitude e a onipresença de Deus, a simplicidade de Deus, a imutabilidade de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, nossa conduta e a vontade de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, o dever do cristão de refletir sobre os atributos de Deus, instruções para refletir sobre os atributos de Deus. Nesta primeira parte, enfocaremos apenas os nomes de Deus. Ao considerar a doutrina de Deus, discutiremos seus nomes, sua essência, seus atributos e sua pessoa divina. Além disso, também consideraremos as obras de Deus. Suas obras intrínsecas e extrínsecas, bem como suas obras no reino da natureza e no reino da graça. Os nomes de Deus. Para falar de Deus aos outros, é necessário ter uma palavra para indicar de quem estamos falando. Embora seja claro que tal descrição não é necessária para distinguir Deus de outros deuses, pois há apenas um Deus. Como era suficiente para o primeiro humano ter apenas um nome, homem, pois não havia outro no princípio. Como ele, o Salvador não tinha necessidade de outro nome senão Jesus, isto é, Salvador, não havendo senão um tal Salvador. Também Deus não precisa de outro nome senão Deus. O nome Jeová. Embora um nome não possa possivelmente expressar o ser infinito, tem agradado ao Senhor dar-se um nome pelo qual ele deseja ser chamado, um nome que indicaria sua essência, a maneira de sua existência e a pluralidade de pessoas divinas. O nome que é indicativo de sua essência é Jeová, sendo abreviado como Já. O nome que é indicativo da trindade das pessoas é Elohim. Muitas vezes há uma combinação destas duas palavras resultando em Jeová. As consoantes desta palavra em hebraico, YWHW, constituem o nome Jeová, enquanto as vogais produzem o nome Elohim. Muito frequentemente estes dois nomes são colocados lado a lado da seguinte maneira: Jeová Elohim, para revelar que Deus é um em essência e três em suas pessoas. Os judeus não pronunciam o nome de Jeová. Essa prática de não usar o nome de Jeová inicialmente foi talvez uma expressão de reverência, mas depois se tornou supersticiosa por natureza. Em seu lugar eles usam o nome Adonai, um nome pelo qual o Senhor é frequentemente chamado em sua palavra. Seu significado é Senhor. Quando esta palavra é usada em referência aos homens, ela é escrita com a letra hebraica patá, que é a vogal curta A. Quando é usada em referência ao Senhor, entretanto, a letra Camedes é usada, que é a vogal longa Ra. Como resultado, todas as vogais do nome Jeová estão presentes. Para conseguir isso, a vogal I é transformada em chatel patá, que é a vogal A mais curta, conhecida como Aleph da letra gutural. Nossos tradutores, para expressar o nome Jeová, usam o nome Senhor, que é semelhante à palavra grega Kurios, sendo esta última uma tradução de Adonai e não de Jeová. Em Apocalipse 1 verso 4 e 16 verso 5, o apóstolo João traduz o nome Jeová da seguinte maneira: aquele que é, e que era, e que há de vir. Esta palavra se refere principalmente ao ser ou à essência, com conotação de passado, presente e futuro. Deste modo, esse nome se refere a um ser eterno, e, portanto, a tradução do nome Jeová na Bíblia francesa é Éternel, isto é, o Eterno. O nome Jeová não pode ser encontrado no Novo Testamento, o que certamente teria sido o caso se tivesse sido um pré-requisito para preservar o nome de Jeová em todas as línguas. Manter que esse nome não pode ser pronunciado em grego confirma nossa visão, em vez de torná-la ineficaz. Mesmo que a transliteração de palavras hebraicas entrasse em conflito com a elegância comum da língua grega, no entanto não é impossível. Como eles podem pronunciar os nomes de Jesus, Hosana, Levi, Abraão e Aleluia, eles são obviamente capazes de pronunciar o nome de Jeová. Não estou sugerindo que o nome de Jeová não possa ser usado, mas que não se pode fazer de seu uso um pré-requisito, como se seu uso fosse indicativo de um nível mais elevado de espiritualidade e de sabedoria superior. É carnal usar este nome para chamar atenção para o próprio eu, e assim exibir os sentimentos teológicos de cada um. Jeová não é um nome comum, como anjo ou homem, nomes que podem ser atribuídos a muitos em virtude de serem de status igual. Pelo contrário, é um nome próprio que pertence exclusivamente a Deus, e portanto, a ninguém mais, como é o caso do nome de toda criatura, cada uma com seu próprio nome.
Pergunta: a Escritura atribui o nome de Jeová a uma criatura, ou esse nome é exclusivamente de Deus? Resposta: os socinianos, para evitarem admitir que o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus, sustentam que os outros também são chamados por este nome. Nós negamos isso, porém, afirmamos que esse nome pertence exclusivamente a Deus. Portanto, ninguém além de Deus pode ser chamado com este nome. Isto se torna evidente a partir do seguinte. Em primeiro lugar, é evidente quando se examina a composição da palavra. Linguistas sustentam que este nome tem todas as características de um nome próprio. Portanto, nunca tem nada em comum com nomes comuns. Visto que Deus é chamado por este nome, é, portanto, necessariamente o nome próprio de Deus. Em segundo lugar, este nome também não pode ser aplicável a ninguém, exceto ao Senhor Deus, porque ele tem referência a um ser eterno que é perpetuamente imutável e é a origem de todos os seres. Em terceiro lugar, o Senhor se apropria desse nome como pertencente exclusivamente a ele. Eu sou Jeová, que é o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Isaías 42, verso 8. Jeová é homem de guerra, Jeová o seu nome, Êxodo 15, verso 3. E eles me dirão: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Eu sou enviou-me a vós. Êxodo 3, versos 13 e 14. Estas palavras expressam o significado de Jeová, visto que Jeová é um derivado da expressão verbal eu sou. Mas por meu nome Jeová não era eu conhecido deles. Êxodo 6, verso 3. Isto não significa que o Senhor não era conhecido pelo nome de Jeová antes deste tempo, pois a Teva já o havia chamado com este nome. Alcancei de Jeová um varão. Gênesis 4, verso 1. No entanto, o Senhor não os fez experimentar o significado deste nome, que ele permanece o mesmo e é imutável em relação às suas promessas. Eles agora observariam isto como ele os levaria do Egito e os traria para Canaã. Objeção 1. Anjos criados também são chamados por esse nome. E ela chamou o nome de Jeová, que com ela falava. Gênesis 16, verso 13. Aquele que falou com Agar era um anjo, porque ele é anteriormente referido como tal. Resposta: 1. É crível que Agar estava ciente do fato de que um profeta ou um anjo lhe haviam sido enviados por Deus, e assim considerou estas palavras como tendo sido ditas pelo próprio Deus. Por razões semelhantes, os pastores de Belém também declararam. Vejamos agora esta coisa que já aconteceu, a qual o Senhor nos deu a conhecer. Lucas 2, verso 15. Assim Agar não era de opinião que o nome do anjo era Tu Deus me vê, eu Roi, mas o atribuiu ao Senhor que por meio deste servo falou com ela. 2. No entanto, foi sem dúvida o próprio Filho de Deus que, antes de sua encarnação, apareceu frequentemente em forma humana e que, em referência a seu ofício mediador, é chamado de Anjo do Senhor e o Anjo da Aliança. Ele declara em Gênesis 16, verso 10: multiplicarei muito a tua descendência. Isto obviamente não pode ser realizado por um anjo criado, mas somente por Deus. Assim Agar se referiu a Jeová que lhe falou como tu me vês, se ela percebeu que este era o próprio Jeová ou se ela o identificou como tal por meio do mensageiro que falou com ela. Objeção 2. Em Gênesis 18, está registrado que um anjo veio a Abraão, que no entanto se refere a Jeová em várias ocasiões. Resposta: foi o anjo incriado, o Filho de Deus mesmo. 1. Ele é expressamente distinguido dos outros dois anjos que não são chamados pelo nome de Jeová. Isso é verdade somente para ele. O anjo, sendo Jeová, sabia do riso de Sara em sua tenda. Versículo 13. Ele profetizou o nascimento de Isaque, que de uma perspectiva natural era impossível. Versículo 10. Ele sabia que Abraão mandaria que seus filhos e sua família guardassem o caminho do Senhor. Versículo 19. Todos esses incidentes podem ser atribuídos somente a Deus. 3. Abraão reconheceu que ele era o juiz de toda a terra. Versículo 25, enquanto adorava e suplicava diante dele com extrema humildade. Versículo 27. Objeção 3. Moisés chamou o altar que edificou de Jeová. Moisés edificou um altar e chamou o nome de Jeová. Êxodo 17, verso 15. Resposta: tal opinião é expressamente contrária ao texto. Não se afirma que ele chamou o altar de Jeová, pois de outra forma ele teria terminado sua declaração naquele momento. Em vez disso, ele declara: Jeová é a minha bandeira. Impossível como é que ele chamou o altar de bandeira, tão impossível é que ele chamou de Jeová. Era um símbolo verbal que ele atribuiu ao altar, semelhante à maneira como os provérbios são colocados sobre portas e portões.
Por isso ele queria indicar que o Senhor, o Deus da aliança, era sua ajuda, de que o altar, um tipo do Senhor Jesus, era uma evidência tangível. Objeção 4. A igreja é chamada pelo nome de Jeová. E o nome da cidade, isto é Jerusalém, daquele dia será Jeová Chamá. Jeová está lá. Ezequiel 48 verso 35. Resposta. É uma expressão que é usada em referência à igreja e em vista disto é afirmado sobre ela, Jeová está lá. Deus habita nela com sua proteção e bênção. O nome Elohim. O nome que se refere ao modo de existência de Deus ou à sua personalidade divina é Elohim, que equivale à palavra grega theos e à palavra portuguesa Deus. É raramente encontrado em sua forma singular Eloá, e nunca em um sentido dual. Encontra-se geralmente na sua forma plural, isto é, referindo-se a dois ou mais. Esta palavra é geralmente usada em conjunto com o verbo singular, como é verdade em Gênesis 1. No princípio Elohim criou. Este será em referência a um Deus existente em três pessoas. 1 João 5 verso 7. Um verbo, um adjetivo ou um substantivo, no entanto, são frequentemente colocados em aposição à palavra Elohim quando usada em sua forma plural. Isso se torna evidente nas seguintes passagens. E Elohim, isto é, Deus disse: façamos o homem. Gênesis 1 verso 26, quando Elohim me fez vagar. Gênesis 20 verso 13. Elohim, Kedoshim, é um Deus santo. Josué 24 verso 19. Lembra-te também do teu Criador. Eclesiastes 12 verso 1. Teu Criador é teu marido. Isaías 54 verso 5. Eu sou o Senhor, Eloeca, teu Deus. Êxodo 20 verso 2. Elohim não é um nome comum ao qual os outros têm reivindicação igual, mas é um nome próprio exclusivamente pertencente a Deus. Não há senão o Senhor que, como Elohim, existe em três pessoas. Em um sentido metafórico, no entanto, também é usado em referência a outros. Os ídolos são chamados pelo nome Elohim devido à veneração e serviço que os adoradores de ídolos lhes proporcionam. Os anjos são chamados por este nome, pois refletem a glória e o poder de Deus. Os governantes são chamados por esse nome devido ao território que lhes foi atribuído, sobre o qual eles governam e refletem a suprema majestade de Deus. Muitos outros nomes, descritivos e expressivos das perfeições de Deus, são atribuídos a ele nas Escrituras, como Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santo, etc.